Oi, gente. Hoje é o nosso quinto episódio do nosso Não Pode Glúten, nosso podcast para falar de doença celíaca, um pouco de inclusão, orientação e do que é a doença celíaca. Esse episódio é muito especial porque toda essa motivação do podcast é por uma pessoa, que é minha mãe. Sem choro. Minha mãe foi diagnosticada com doença celíaca em 2021. E apesar de eu ser médica, eu tinha pouquíssimo conhecimento a respeito de doença celíaca. O que eu sabia era o que eu tinha aprendido na faculdade, que era pouco. Eu aprendi doença celíaca na matéria de pediatria, e para mim era muito restrito a criança e um estereótipo de criança com déficit de crescimento, barrigudinha e magra. Sabia que isso podia acontecer em idade mais avançada, mais adulta, mas eu acho que eu nunca imaginei que isso podia estar acontecendo com a minha mãe. Nunca foi um diagnóstico que eu pensei para ela. Oi, mãe. Oi, filha. Então, é isso. Vamos falar um pouquinho do seu diagnóstico. Minha mãe foi diagnosticada com doença celíaca aos 61 anos, né? Isso. E foi depois de muita insistência minha para fazer exames de rotina, que ela já vinha fugindo há muito tempo, de endoscopia e colono. E aí até que eu convenci ela de fazer esses exames, e a minha maior preocupação era completamente alguma coisa neoplásica, alguma coisa do tipo, pela faixa etária, pelo possível grupo de risco, tudo isso. Então, minha maior preocupação quando eu levei ela para fazer o exame foi realmente da colonoscopia, de ter alguma coisa ali. Minha mãe sempre foi muito magra, minha mãe chegou a pesar 33 quilos ali na pior fase, eu acho que de doença, que a gente não sabia o que era. E aí fomos ali para fazer esse exame, muito tempo depois desse peso dela, ela já até estava um pouquinho mais gordinha, né? Você já estava ali quase na casa dos 40 quilos, eu acho. E aí fomos fazer esses exames de rotina depois de convencê-la disso. E aí conta, como é que foi fazer isso aí? Aí eu fui fazer a colono. E a endoscopia? A endoscopia. Aí fiquei lá muito tempo, né? E o médico, olha, nunca deixe de obedecer sua médica, viu? Tô vendo coisa aqui e tal, né? Aí demorou a colono, ele pediu para chamar a Isabela, né? Que é médica. Aí quando a Isabela chegou lá, ele pegou e falou para ela, né? Ela tá com doença celíaca e tal. Aí foi quando ela chegou em casa, ela me explicou. Mas vão fazer os exames e tudo, né? E nos próximos dias nós iríamos viajar. Exatamente. Aí ela não me falou nada, assim, que eu não poderia comer nada de trigo e que ia ter uma dieta. Aí nós viajamos e tal. Quando nós retornamos, aí ela disse, olha, a partir de hoje, amanhã eu vou tirar tudo que tenha trigo aqui, tudo que tenha... tirar tudo aqui do armário. Aí ela tirou tudo e a partir daí lá em casa não entrou mais nada de glúten. Assim, ele falou, né, que assim, pela endoscopia que ele tinha feito ali, o duodeno dela era completamente apagado, para quem, assim, entende um pouquinho ali do que eu tô falando, não tem, o duodeno é a primeira porção do intestino delgado e é a porção que tem absorção super rica de vários nutrientes. Então, se ele tá apagado, sem vilosidade, ele não absorve nada. É como se tivesse ali um corte com uma cicatrização feia em cima. Acontecendo. Então, ele não absorve praticamente nada. Assim, o que deveria ser absorvido não é. E é uma lesão contínua, né? Então, ele me mostrou, ele disse, olha, a imagem aqui da endoscopia é muito sugestiva de doença celíaca, mas o diagnóstico ele só é firmado com o anatomopatológico, que é a biópsia. Então, a gente ia ter que esperar alguns dias aí para o resultado da biópsia, e era bem essa época que a gente ia viajar, eu pensei, bom, já viveu a vida toda, aquele pensamento de quem está começando nesse meio da doença celíaca. Já viveu tanto tempo comendo trigo, glúten, uma semaninha de viagem não vai acontecer nada. Minha mãe era pouquíssimo sintomática dessa parte gastrointestinal, né? Tinha nada gastrointestinal. Tinha, às vezes estendia um pouco, né? Só distensão. Mas o que a gente falou em outro episódio era justamente isso. Acho que você se protegia muito do que você comia pão, já, né? Eu já não tinha muito... Não era muito favorável ao pão, né? Coisa com pão, eu nunca era muito... Pão, pizza, né? Sanduíche, lanche, essas coisas assim. Não, né? Nunca fui, né? Ela nunca foi muito fã, assim. Ela sempre foi
Comer pratão de comida, carne, feijão, arroz, comida. Almoço era isso, jantar era isso. E um dos meus hábitos que mais me fazia mal era aveia. Eu achava que era a pessoa mais saudável do mundo, porque meu café da manhã era aveia. Quando eu ia dormir, eu tomava uma aveia, sabe? Uma aveia com leitinho, nossa, era meu... Exatamente, ela falava para todo mundo, eu sou muito saudável, eu sou magra, mas eu sou muito saudável, eu tomo aveia todo dia de manhã. Então, mal sabia ela que estava só piorando a inflamação ali dela. E a aveia foi o primeiro grande corte aí. Senti meu. Mas o maior vício da minha mãe é Coca-Cola, e Coca-Cola não tem glúten. Então, graças a Deus, era a minha maior preocupação. Que se Coca-Cola tivesse glúten, eu acho que não tinha dado certo essa dieta gluten-free aí. E foi bem isso, né? A gente fez o diagnóstico, a gente viajou, voltou, e na volta eu falei, bom, o anátomo patológico saiu, a gente estava na viagem, eu vi o laudo pela internet. Me deixou comer à vontade na viagem, Deixei comer, tranquila, sem preocupação. Ela já sabia que podia ter alguma coisa ali, porque eu tinha falado da endoscopia, mas ela não se apegou nem um pouco a esse possível diagnóstico. Então, voltou de viagem, eu falei, confirmou doença celíaca, a gente vai fazer uma limpa nesses armários. E, assim, a quantidade de coisas com glúten que tinha dentro de casa, que ela comia, era absurda. Caixas de sucrilhos, aveia. Várias latas de aveia. Produto congelado, industrializado. Enfim. Armário, freezer, foi tudo. Foi geladeira. Tudo pra baixo pra gente ler rótulos. E aí, o que eu falo, né? O celíaco e o acompanhante do celíaco viram um leitor de rótulo. Hoje em dia é hábito, assim, eu pego qualquer embalagem, qualquer coisa, eu já vou ler o rótulo, mesmo que eu nem esteja procurando se tem glúten ou não, virou um hábito mesmo, de realmente entender qual que é a composição daquele produto. E é isso, a vida seguiu desse jeito, né? E aí, assim, você sempre foi muito magra. Sempre muito magra. Desde sempre, né? De criança. Provavelmente, o seu diagnóstico não foi seu diagnóstico foi aos 61, mas você não manifestou aos 61 a doença, né? Eu nunca tive distensão, né? Diarreia, essas coisas. Mas eu tinha aquelas... eu tinha dermatite herpetiforme. Tinha dermatite, né? Eu achava, não, eu sou muito magra, quando eu deito, né? Eu achava que dava tipo uma escara. Eu achava que era isso, que era pequenos. As vesículas pequenininhas da dermatite. Aí eu achava que era o principal sintoma, né? Que a gente foi se tocar, isso já aparecia há muitos anos, assim, desde que eu era adolescente. Nossa, há muitos anos que eu tinha essa dermatite. E achava que era porque eu era magra e o osso encostava em alguma coisa e dava tipo uma escara. Mas não era dermatite. Já era da manifestação da doença celíaca. Da doença celíaca, né? E tanto que hoje em dia, se você escorregar, comer alguma coisa, né? A gente acabou tendo uma contaminação sem querer aí um tempo desse. E apareceu a dermatite, né? Exatamente. Então, a principal manifestação da minha mãe é realmente a dermatite herpetiforme. E eu tenho perda óssea, né? Eu tenho uma osteoporose uma osteoporose super grave. Que não era compatível, assim, a gente achava antes do diagnóstico que tinha relação familiar, minha avó, né, minha mãe tem osteoporose há muitos anos, e a gente achava que familiar, história né? familiar, Genética, mas não era compatível com a sua idade, com a história familiar, sempre foi uma osteoporose muito grave, minha mãe já usou biológico para osteoporose e mesmo assim não resolve nada. E aí com o controle da dieta, com o controle do glúten, isso se estabilizou, não teve piora, né? Nem melhorou, mas não teve piora. Mas não, estabilizou, né? Não, porque anualmente a gente via que piorava. Então, desde que a gente teve o diagnóstico, ela estabilizou, né? Pelo menos. Outra coisa também que tinha relação foram as perdas gestacionais. Você teve 2 perdas gestacionais antes de mim. E que a gente jamais relaciona, assim. Às vezes as pessoas fazem investigação de infertilidade, fazem investigação de várias doenças associadas possíveis, outras doenças autoimunes, inclusive, vasculite, lúpus, toxoplasmose, enfim, várias outras coisas. E a doença celíaca nunca é pensada como uma hipótese de uma possível infertilidade ali, né? E aí, hoje em dia, a gente entendendo tudo isso, a gente sabe que provavelmente teve essa relação aí também. Alteração de dente, de esmalte dentário também. A minha mãe, ela teve praticamente todas as manifestações extraintestinais da doença celíaca
E é justamente esse é o lado mais difícil, né? Porque, assim, a doença celíaca é uma doença estereotipada. Como eu falei, é a criança magrinha, barriguda, com crescimento ali mais limitado. No cerne popular, no entendimento popular, quando você pensa num celíaco, você pensa nessa figura, né? Uhum. Depois que você vai estudar, que você vai entender, quem trabalha com doença celíaca, quem entende doença celíaca, sabe que não, que a doença celíaca não tem cara, né? E ela é manifestada de várias formas, de vários jeitos, e não necessariamente só intestinal. E tem muita gente que não tem sintoma nenhum. Não tem sintoma né? nenhum, que tem ali um diagnóstico, ou às vezes não interpreta o sintoma, enfim. Como no meu caso, eu não interpretava esse sintoma, era só dermatite. Né? Exatamente. Os abortos, né, as perdas, eu achava que era, né? A perda óssea também achava que era familiar, né? Que tinha alguma outra coisa. E quando foi, antigamente, nos anos 90, eu conheci, né, um filho de uma amiga que era celíaco, né? Ele já nasceu, bebezinho, ele já era muito magrinho e distendido. Exatamente. Entendeu? Eu já conheci, então, a pessoa celíaca, e ele comia só biscoito de goma, a avó dele fazia essas coisas assim. Mas eu achava que eu não era, né? Exatamente, a gente nunca pensou nessa hipótese. E eu lembro que né? a minha mãe falava que a minha babá, que cuidava de mim, eu fazia um mingau, dava uma mamadeira, dava outra. Eu nunca queria comer. Sempre fui magrinha desde criança, desde de novinha, que a minha mãe me conta que eu sempre fui magrinha. Cresci, adolescente, tudo. Exatamente. Aí agora, depois que eu cortei o glúten, engordei 20 quilos. Exatamente, a gente nunca Fiquei pensou muito que isso... feliz. A gente nunca pensou que isso fosse ser possível, Eu cheguei a tomar Decadron, né? Minha mãe tinha várias receitas ilegais aí, completamente contraindicadas pela medicina para engordar. Na verdade, ela não engordava, ela inchava, né? Ela tomava pulso de corticoide aí, quando ela tinha algum evento social, que ela achava que ficava mais inchadinha para ficar bonitinha. E aí, enfim, fazia várias ilegalidades aí medicinais para tentar engordar um pouquinho, porque realmente não engordava. E, assim, tinha uma desabsorção muito grande, né? Você precisou fazer reposição de várias vitaminas aí, reposição de ferro, vitamina B, vitamina D. Teve que tomar várias coisas aí depois do diagnóstico, porque realmente todos esses seus níveis eram muito baixos, né? E mesmo que a gente fizesse reposição via oral, que já fazia, não adiantava nada. Todo ano dosava vitamina B12 lá no pé, vitamina D também, assim, vamos pegar sol, não adiantava nada. Prolia, né? Tomei o Prolia, três, eu acho. E aí não tinha recuperação nenhuma do que ela fazia de ingesta via oral, porque, claro, assim, a absorção intestinal dela era péssima, duodeno completamente lesado ali. Até hoje o duodeno ainda não tá, né? Ele ainda não absorve. A gente já fez, o diagnóstico foi em 2021, a gente já fez 2 endoscopias de controle. Na primeira, teve uma leve melhora, e a segunda já caiu uma pontuação na escala de Marsh, né? Que é a graduação aí de lesão intestinal, enfim. Minha mãe tinha um grau máximo, e agora ela já tá num grau um abaixo. Então, assim, e depois desse diagnóstico dela, eu acho que foi a coisa que eu mais estudei na vida, foi doença celíaca. Foi. Se apaixonou, pega livros e cursos e vai ler tudo, assim, e sabe... Pra mim, tudo tem muita relação com doença celíaca. Hoje em dia, eu sou até um pouco tendenciosa. Doença celíaca é uma das primeiras coisas que eu penso, de diagnóstico diferencial para muita coisa. Justamente porque eu acho que ele não é pensado. E é o que eu sempre falo, assim, se você não pensa nesse diagnóstico, você nunca vai fazer esse diagnóstico. Então, e eu acho que, olha, posso estar sendo exagerada, mas acho que 90% dos médicos não pensam em doença celíaca. Procuramos muitos gastos. A gente procurou muito profissional, muita gente, e a gente passou por pessoas que realmente, assim, tinham especialização, boas especializações, boas formações, mas que tinham uma certa dificuldade em pedir exame, orientar, entender e mostrar que entendiam ali da doença celíaca. E a Isabela resolveu assumir a minha doença celíaca como médica. Acabei como filho gerenciando como isso aí, né? Li, assim, uma quantidade de artigos muito grande, continuo lendo, assim, sempre
tô procurando saber de alguma coisa nova que saiu. Me revolto quando vejo blogueira fazendo propaganda de enzima para doenças, para não comer glúten, para comer glúten, assim, eu continuo achando isso um absurdo total. Me voluntario muito com a causa da doença celíaca. Justamente porque eu sei o quanto é difícil, assim, eu vejo que a gente tem, eu sou médica, eu tenho acesso à informação, eu tenho um grau de instrução diferenciado, né, assim, eu consigo entender muita coisa da doença, e ainda assim foi muito difícil pra gente entender o diagnóstico, aceitar, por muitas vezes minha mãe falou assim, não, é muito chato ter esse negócio, eu não quero, sabe, não posso comer nada, não posso sair pra canto nenhum, não dá certo isso não. Então, assim, pra gente que tem ali uma estrutura boa, né, graças a Deus, a gente pode comprar os produtos sem glúten, você pode ir no mercado e encarar uma bolacha Maria de R$20 um pacote. Um pão de forma de 22. Um pão de forma de 22. Graças a Deus a gente pode consumir esse tipo de produto, mas não é a realidade da grande maioria, não é a realidade da população e é muito difícil você chegar até lá, chegar até o diagnóstico, entender como é que está acontecendo tudo isso. E acho que a gente precisa realmente falar de doença celíaca e mostrar para as pessoas, assim, dentro da nossa própria família, né? Tem pessoas que falam, come um pouco, que frescura, para com isso. Comeu a vida inteira, por que agora não pode mais comer? Então, assim, comeu a vida inteira, mas estava morrendo a vida inteira. E, assim, minha mãe é outra pessoa hoje em dia, assim. Você pega uma foto de 2019, 2021 para trás, ela era outra pessoa, irreconhecível. Então, assim, comeu a vida inteira, mas comeu errado, comeu ruim, comeu sendo doente, comeu se matando a vida inteira. Então, a partir do momento que você tem esse diagnóstico, você vai se conscientizar e vai mudar seus hábitos de vida. É limitante? É limitante. Mas ele não te incapacita, não te fecha numa bolha, né? Claro que a gente tem que prestar atenção onde a gente vai comer. É só você ter disciplina, né? Exatamente. É disciplina. É disciplina e entender. Hábito, né? E a paciência, né? É entender como é que tudo isso funciona, entender as suas necessidades, e assim, saber que sempre... eu lembro que o House sempre falava, eu assistia na época da faculdade House e tal, ele sempre falava, não é lúpus, porque tudo sempre podia ser lúpus, assim. E pra mim, eu relaciono muito a doença celíaca hoje em dia. Pra mim, sempre pode ser doença celíaca. A pessoa tem infertilidade. Já investigou a doença celíaca? A pessoa tem tiroidite de Hashimoto. Já investigou a doença celíaca? A pessoa tem vasculite, sabe? A pessoa tem outras doenças autoimunes, qualquer que seja a doença autoimune. Eu sempre parto do princípio que você também precisa pensar em doença celíaca. A pessoa tem defeito do esmalte dentário, tem aquele dentinho pequenininho, outros comemorativos aí de associação. A pessoa tem uma osteoporose, grave, né? Tem uma osteoporose grave que não é compatível com ela, uma osteoporose num jovem. Isso não é normal, um jovem ter osteoporose. E aí você tem que pensar realmente que sempre pode ser. E fora as pessoas que têm a sintomatologia gastrointestinal. A pessoa come uma esfirra, ela passa super mal, tem suor frio, baixa pressão, distende a barriga, tem diarreia, tem muita flatulência. Então, assim, tem os sintomas clássicos, né, que a gente fala de parte gastrointestinal ali, e tem os outros todos ao redor que ficam ali cercando a doença celíaca e que são pouco falados, né? Pouco falados. E é isso que eu acho que é a importância do podcast, dos movimentos de celíaco, desse mês de maio, né, de conscientização, justamente para que a gente possa falar para as pessoas, para que elas não tenham preconceito com o celíaco também, né? Acolher o celíaco, né? O celíaco não é um ET, não é um bicho de 7 cabeças. Incluir e enfim, e deixar respeitar, a pessoa... né? Respeitar também, né? Dizer que é frescura, eu não vou deixar de comer pão, não vou deixar de comer pão que não tem... Exatamente. Que não tem trigo, esse pão aí, eu não gosto de pão integral. As pessoas nem provam as coisas sem glúten e ficam torcendo o nariz, né? Não gostava de pão e agora eu gosto exatamente. De pão. E quantas coisas, né? Você não comia pizza, enfim, pizza, que você já tinha ali uma certa restrição. A pizza é maravilhosa, massa fininha, delícia, né? Exatamente. Quiche, bolo, tudo eu como. Croissant sem glúten é uma delícia. Exatamente. Nossa. E o glúten não faz a menor falta, Não faz a menor falta.
E aí, acho que nesse episódio familiar, é importante a gente falar do rastreamento, né? Se você tem alguma sintomatologia, se você tem ali alguma suspeita, tem algum familiar que tem um diagnóstico de doença celíaca, você se sente mal comendo coisas que tenham glúten, que tem alguma alteração gastrointestinal ou que tenha outros sintomas, acho que nesse mês de maio a gente tem que não só no mês de maio, mas assim, esse é um mês de luta mesmo, mas a importância da gente falar de rastreamento, né? Para que os nossos colegas médicos também rastreiem os pacientes, né? Aqueles pacientes que têm ali uma probabilidade de ter esse diagnóstico, porque a taxa de prevalência de doença celíaca, hoje em dia, na população mundial, no Brasil, ela varia, assim, para 1%. É muito pouco, é muito pouco, assim, é 1% da população mundial. Assim, é irrisório, perto de várias outras, mas é uma doença com impacto social muito grande, é uma doença, ela precisa ser valorizada, precisa ser respeitada, mas talvez a gente tenha um número muito maior de pacientes celíacos que não tem esse diagnóstico, né? Provavelmente não, com certeza. Se a gente não tivesse feito a endoscopia naquela época, a gente não saberia. Não. Porque não passaria pela cabeça de que poderia ser um diagnóstico de doença celíaca. Então, se a gente faz exames de rotina, de controle, rastreamento, pensa fora da caixa, a gente pode entender melhor a realidade da doença celíaca no Brasil e no mundo. Que provavelmente tem uma prevalência muito maior do que o que a gente enxerga, porque a gente não faz diagnóstico. Então, eu acho que essa é a importância. Vamos continuar na nossa causa celíaca, vou continuar aqui trazendo essas informações de não só de doença celíaca, mas de nutrologia, vocês vão ficar acompanhando bastante coisa, de qualidade de vida, porque acho que a gente teve um impacto muito grande, né? Nas nossas vidas, de questão de mudança de hábitos, de qualidade de vida, de entendimento de novas vivências. Então, esse é o objetivo daqui para frente. Então, seguiremos na nossa causa gluten free. Muito obrigada pela sua participação, pelo seu apoio de sempre. Obrigada, minha filha. Te amo. Te amo.